O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Meus amados e queridos ouvintes, irmãos, você que me ouve na tarde deste dia 2 de junho de 2026 e que está na sintonia da paz, ouvindo o programa Maquitube, quero vos dizer uma palavra da parte de Deus na tarde deste dia, nestes versículos que lemos. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Iremos comentar, meus amados, na tarde deste dia, estes dois versículos. Quando éramos nós servos do pecado, o que é servo? Servo é aquilo que faz o que o seu senhor quer. O servo não faz o que quer, mas sim o que o seu senhor quer. Diz aqui a Bíblia, quando éreis servos do pecado, ou seja, quando o pecado dominava vocês, vocês estavam livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora nos envergonha, ou vos envergonha? O apóstolo escrevendo aos crentes em Roma. Ou seja, coisas que para nós hoje é vergonhoso, antes a gente fazia com prazer, com libertinagem e com certa liberdade. Mas o apóstolo está dizendo: que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonham? Porque o fim delas é a morte. Mas aí ele vai trazer uma palavra que nos conforta, uma palavra que nos orienta, que nos fortalece, nos corrige, nos exorta, mas edifica a nossa vida espiritual. Mas agora, libertados do pecado. Liberto. Liberto quer dizer, já não sou mais dominado por o Senhor chamado pecado. Agora quem domina na minha vida é Deus, o Espírito Santo. Cristo vive em mim. Agora, pois, libertados do pecado, nós alcançamos, por meio da graça, misericórdia do Senhor, livramento, liberdade de verdade. Nós fomos libertos daquele domínio que nós fazíamos ou vivíamos segundo o curso do mundo nos prazeres carnais. A Bíblia está dizendo agora vocês estão libertados. Por quê? Vocês foram libertos porque vocês aceitaram Jesus. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é a verdade. Uma vez que eu conheço a verdade, a finalidade da verdade na minha vida, quando eu a conheço, é libertar-me do pecado. Então agora, libertados do pecado, agora sou livre do pecado. Não é o pecado que manda em mim. E nós fomos feitos filhos de Deus. Libertados do pecado e feitos servos de Deus. Servos de Deus. Agora, nós não somos servos do pecado e sim servos de Deus. Nós não fazemos o que o pecado nos obriga a fazer, mas nós fazemos o que Deus quer que nós façamos. Já não tem domínio sobre a minha e a sua vida o Senhor chamado pecado. O Senhor da nossa vida chama-se Deus. Deus é o Senhor da nossa vida. Porque Ele me libertou, me resgatou, me comprou. Me comprou com sangue. Me comprou de um Senhor chamado pecado. Me libertou dessa praga e me fez servo seu. Deus me fez servo dele.
Deus te fez servo dele. Você agora serve a Deus e não mais o pecado. Nós servimos a Deus porque ele nos comprou, nos resgatou, nos libertou do pecado e nos fez servo dele. Nós somos servos de Deus. Aí manda aqui: tendes o vosso fruto para a santificação. Jesus nos liberta, nos resgata, nos compra com sangue, nos faz servir a Deus. E agora ele diz: agora vocês precisam ter o fruto da santificação. Tendes o fruto para a santificação. E que fruto terei eu? Qual é o fruto da santificação? É o hábito de conhecer e prosseguir conhecendo Deus. Conhecereis a verdade. Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. A proporção que eu conheço Deus, que eu passo a conhecer Deus, eu vou me aproximando mais dele, me servindo mais dele e abandonando cada dia mais, cada vez mais, o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí ele diz: libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Me exorta a viver separados para Deus. A palavra nos exorta a nos separar do pecado e voltar-se cada dia mais para Deus. Morrer para o pecado e viver para Deus. Porque o pecado já não tem domínio sobre a sua vida. O pecado já não pode dominar mais sobre a nossa vida. Ainda que alguns cometem algum delito, algum pecado, alguma infração contra Deus, mas o apóstolo João nos garante a salvação, o arrependimento, o perdão por meio do arrependimento. Filhinho, estas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Mas se vocês pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A recomendação é que não peca. Mas se pecar, tem a solução. O problema não é a doença. O problema é a falta do medicamento. O problema não é o pecado. O problema é a ausência do perdão. E o perdão só se ausenta quando não há reconhecimento e arrependimento. Se houver arrependimento, haverá o perdão. E se há o perdão, significa dizer que com Deus está o perdão. E eu preciso estar sempre arrependido. Agora vocês são libertos do pecado. E vocês foram feitos servos de Deus. Tendes o fruto da santificação. Procuram santificar-se. Procuram aproximar-se mais de Deus. E por fim, a vida eterna. No final de tudo, a vida eterna. Eterna. Se é eterna, não é terrena. Por fim, a vida eterna. Ou seja, aqui nós vamos procurar sempre lutar e vencer as dificuldades, as ofertas, as propostas, vencer o mundo, o pecado, a tentação. Vamos vencendo de vitória em vitória. Vamos nos aproximar mais de Deus, abandonar mais os desejos, os prazeres mundanos. Nós não vamos fazer como Esaú, que negociou a sua primogenitura, o seu direito de herança, por uma coisa efêmera e passageira. Não, de maneira nenhuma. Vamos ser cada dia mais sábio, mais inteligente. Vamos honrar aquilo que é nosso por direito, por herança, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Guardar o que temos para que ninguém venha roubar a nossa coroa. Partindo daí, a Bíblia diz: vocês foram libertos do pecado, agora são servos de Deus, agora lutem pela santificação. Agora tendes o fruto da santificação, porque depois vem a vida eterna. Aí ele finda o texto dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas de graça
é a vida eterna em Cristo Jesus. Por fim, a vida eterna que é de graça. O pecado tem um preço, tem um salário. Quem peca tem um preço a pagar. Mas a salvação é de graça. Portanto, para que gastar dinheiro naquilo que não é pão? Por quê? Gastar o dinheiro naquilo que não é útil? Se a salvação é de graça, eu vou pagar preço por pecado? Não, de maneira nenhuma. Seja sábio, seja inteligente. Aproveite aquilo que é de graça, que é saudável, que é a vida eterna em Cristo Jesus, oferecido na cruz do Calvário e aceito por você quando aceitou a Cristo como seu Salvador. Agora você é liberto, agora você é livre, você não é mais escravo do pecado, você agora é servo de Deus. Você agora é servo de Deus. Produza fruto de santificação, porque a vida eterna é garantia. A vida eterna é garantia daqueles que servem a Deus, daqueles que se santificam. Mas o pecado há um preço. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados irmãos, a Bíblia diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Deus abençoe você, a sua vida, a minha vida, em nome de Jesus, na tarde deste dia.